Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios, capítulo 24. Vamos começando a ler o versículo 1 e 2, que vai dizer o seguinte: Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois a destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Queridos, nós, como pessoas sábias, pessoas sensatas, nós não devemos ter inveja dos ímpios e muito menos desejar a companhia deles, porque essas pessoas, elas só pensam em destruição, só planejam destruição e os seus lábios só se encontra violência. Então, queridos, nós não devemos viver se alegrando com essas pessoas, nós não devemos andar com essas pessoas, porque isso pode nos corromper, pode corromper aquilo que o Senhor Jesus ele faz nas nossas vidas todos os dias. Por isso nós não podemos ter inveja dos ímpios, nem desejar a companhia deles. Amém? Versículo 11 e versículo 12 vai dizer o seguinte: Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Queridos, aqui o versículo 11, talvez você fale assim, Tainara, como que eu vou libertar pessoas que estão sendo levadas para a morte? Queridos, vocês têm que entender que aqui está falando do lado espiritual. Muitas pessoas estão sendo levadas por Satanás para a morte. E nós, como servos do Senhor Jesus, nós podemos pregar o evangelho para essas pessoas. Nós podemos falar do amor do Senhor Jesus para essas pessoas. Nós não podemos ser tímidos, queridos. Nós temos que falar que Jesus Cristo, ele salva, ele liberta, ele cura. E somente ele, não há outro que faça isso, somente ele, queridos. Para que essas pessoas, elas possam conhecer verdadeiramente ao Senhor Jesus. Porque talvez a gente fale assim, igual está aqui no versículo 12, não sabíamos o que estava acontecendo. Aí a gente fala assim, eu não sabia o que estava acontecendo, por isso eu não preguei para aquela pessoa, por isso que eu não falei do amor de Jesus. Queridos, nós não temos que saber da vida de ninguém. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho, é falar do amor do Senhor Jesus Cristo para as pessoas, para que elas sejam alcançadas pela graça do Senhor, assim como nós fomos alcançados, que essas pessoas elas possam ser perdoadas pelos seus pecados, assim como nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Amém? Versículo 20 vai dizer o seguinte: Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, queridos, a gente acaba de ver que não há futuro para as pessoas más, e a lâmpada dos ímpios breve se apagará. Então, queridos, nós não devemos, assim como disse no versículo 1, nem ter inveja, nem desejar a companhia de pessoas ímpias. Amém? Vamos lá. Versículo 28 diz o seguinte: Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Então, queridos, não vamos levantar falso testemunho contra as pessoas, não vamos falar nada para enganar as pessoas, não vamos usar os nossos lábios para enganar ninguém. Queridos, que nos nossos lábios só haja a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá, agora vamos ler o versículo 29, o último verso do estudo de hoje, que vai dizer o seguinte: Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Queridos, nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós não podemos cometer vingança hora nenhuma, queridos, porque isso não agrada ao Senhor, isso não é de Deus, isso não pertence a nós. Então, talvez você fale assim, Tainara, mas você não sabe o quanto eu fui caluniada, você não sabe o quanto a pessoa me feriu, por isso que você está falando que a gente não pode cometer vingança. Queridos, todas as pessoas são injustiçadas, todas as pessoas já sofreu por alguma coisa na vida. Então, nem por isso as pessoas que são sábias, que são sensatas, cometem vingança com as mãos. Queridos, então nós que somos servos do Senhor, nós não devemos cometer vingança com as nossas mãos, não. Nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E Ele sabe o que fazer. Ele sabe como tratar com aquela pessoa que nos machucou, que nos feriu. Queridos, esse foi o estudo de hoje. Foi um estudo mais rápido, porque, assim como eu sempre falo com vocês, os outros versículos são muito bem explicados, não há necessidade de explicar. Então, queridos, mais uma vez eu peço a vocês, leiam o capítulo em casa, meditem no que o Senhor está falando conosco, porque nós precisamos buscar conhecimento na palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço a você que assistiu, né?
e espero que você tenha adquirido mais um pouquinho de conhecimento e que o Senhor Jesus ele te abençoe cada vez mais. Fique na graça do Senhor.